suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixá-lo de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT votou contra o Auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. Do parcelamento, que sem parcelamento você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Assim como agora o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Agora vamos lá, candidato. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? Mas a questão, o senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditador. Está estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim, não, eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim: por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim: eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz: eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido central. Agora, o importante, Boni, o importante, nós estamos num governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Padrão a Tereza Cristina na agricultura, padrão Gilson Machado no turismo, uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo, padrão Onic Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu, padrão Braga Neto, que esteve na defesa, ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional, padrão atualmente o ministro Juca do meio ambiente. Então essas pessoas que deram um impulsionamento ao governo. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Citou vários ministros, então, aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a educação. No seu governo, o senhor indicou 5 ministros diferentes. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né? Que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora, veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, e se essa pessoa
Agora, nós começamos a investigar o caso Pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. Mas o senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica o ideal era não ter vários... O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro... Mas a saída é escândalo, MEC? Não é escandaloso, candidato. Sim. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores dizendo que o presidente da República indicou um deles... Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não, está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Depois do caso do ministro Milton Ribeiro no MEC, o senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo. Antes não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos pipocam. Os casos pipocam de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo, vão se acumulando denúncias de interferências suas na Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança da sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato? Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal e a cada mudança... Eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da paz dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal dessa forma como você está falando aí. É que a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas, né? Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste, eu estou lendo aqui os termos dele, trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos para os policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados? Então, primeiro, acabar de confirmar que não tem interferência, que gosta de autonomia. Outra coisa, peraí, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interferência, gosta de autonomia. Eles dizem que o senhor jogou, as suas palavras jogaram desconfianças sobre a autonomia da PF, candidato. Não. Acabaram de falar que eu estou certo, não tem interferência lá. Contrário. Outra coisa, eles queriam uma reestruturação de carreira agora. Eu achei até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou o movimento por parte de alguns delegados da PF, contra a minha posição, que deságua numa nota como essa daí. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Rodoviária Federal, que era bem mais fácil, menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, aí está uma briga política, salarial, por trás disso.
Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para suas declarações finais. Tá. Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Tá? Quando o senhor começar, a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com um trabalho nosso junto ao Parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros. Nós voltamos ao estúdio do Jornal Nacional.